E vamos convidar a senhora Rosa Fleura para fazer a abertura e a prece inicial da nossa manhã. Prezados companheiros, muita paz. Neste dia que é tão importante para todos nós, vamos elevando nossos pensamentos até Deus nosso Pai, até Jesus nosso Mestre, e a esses companheiros queridos que aqui vêm para nos auxiliar. Vamos nesse instante nos ligando bem e vamos subindo até o Pai de misericórdia, pedindo a Ele que traga para cada um de nós a paz, a tranquilidade, a fraternidade e principalmente aquele amor que faz com que os nossos corações transmitam um para o outro tudo aquilo de bom que temos dentro de nós. Vamos pedindo a Deus também que ilumine cada vez mais o nosso querido Vladimir, para que ele possa fazer coisas boas, que vai ser muito benéfico para toda a humanidade. E assim, ligados como estamos, nós vamos pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a esses companheiros queridos, permissão para iniciarmos o nosso encontro do dia. Graças a Deus. Dando continuidade a essa manhã que com certeza vai ser de bastante importância e de bastante conhecimento para todos nós, vamos partir para a nossa parte artística. Nossa parte artística vai ser dividida em dois números, onde a parte inicial vai ser feita pelo Hilton Viana, onde ele vai declamar para nós o Leilão de Juraci Camargo. De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficávamos amontoados para esperar os compradores. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque, que chamava bebedor. E nesse dia, minha veia foi comprada numa leva separada de um senhor mocinho ainda. Minha veinha era flor dos cativeiros, foi em tamanho do terreiro da família dos Cambinda. No mesmo dia que levaram minha preta, me botaram nas grietas, que é para modo eu não fugir. E desde então o preto velho afigurou, ficou velho como eu tô, mas como é grande este Brasil. E quando veio de Isabela as alforria, percorri por todo o dia, mas a vista me fartou. Só peço agora que me leve, sim, a Isabel. Quero ver se está no céu, minha veia, meu amor. Nós vamos ter a apresentação da cantora Paula Zampi. Esta canção fala da nossa Mãe Maior. E nós só podemos nos achegarmos até ela, sentir a sua paz, sentirmos a sua luz, se unirmos o nosso coração, os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos então, juntos aqui nesse instante, nos achegando até Maria, mentalizando a sua luz, a sua paz, e vamos sentindo o seu carinho e oferecendo a ela, todos nós juntinhos, esta canção.
Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os sofredores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos, as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus acendem e o vento conduz a voz, Virgem Maria, rogai por dessas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus acendem e o vento conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós, rogai por Queremos agradecer a Paula Zamp e ao Hilton Viana pelas belíssimas interpretações. Cantora magnífica, o sentimento demonstrado na canção e o nosso querido Hilton Viana, que sempre declama com tanta doçura e tanta força em suas palavras. Então, nós somos realmente privilegiados por termos esses dois artistas nessa manhã ao nosso lado. Como nós nos sentimos felizes, né?
eles possam estar sempre aqui, que deem um jeito nos seus compromissos, que acertem as suas agendas e que possam estar sempre aqui nos deliciando com a sua arte. Nosso muito obrigado de todo o coração, e nós vamos emitindo aquela vibração, aquela energia, para que eles permaneçam sempre com este talento. Nós queremos também registrar que o nosso evento está sendo, na verdade, marcado para a posteridade, né? Nós temos aqui na reportagem, nós temos o Mauro Sá Martino, que é o repórter, e o Marcelo J. Silva, o fotógrafo. Essa reportagem será publicada nos nossos jornais, Jornal Espírita e o Semeador, porque sem dúvida nós vamos querer acompanhar todo este evento. Bom, quem compareceu hoje realmente está muito feliz, né? E é uma alegria redobrada hoje, porque nós tivemos essa parte artística magnífica e estamos presenciando um evento extraordinário, o lançamento de um livro. Que coisa extraordinária que é lançar-se um livro, alguma coisa que vai permanecer para toda a eternidade, algo que está registrado no papel. Nós estamos tendo agora a Bienal do Livro e o nosso autor, o Vladimir, esteve ontem autografando seus livros na Bienal do Livro. E nós vemos que tudo que possa surgir, nada vai tirar aquele prazer do livro. É algo que permanece, algo que nós podemos levar conosco onde quer que nós estejamos. Em qualquer momento nós poderemos abrir o nosso livro, folhear as suas páginas e termos ali aquele conhecimento. Então hoje nós temos essa alegria imensa de termos conosco esse grande amigo, o Vladimir Lisso. O Vladimir Lisso é uma criatura incansável no seu trabalho material, na sua vida profissional. Nós sabemos que ele é um advogado e dentro do espiritismo. O Vladimir atua intensamente aqui na Federação e fora da Federação Espírita. O Vladimir é diretor do DEPAS, Departamento de Assistência Espiritual. Ele é vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele é vice-diretor da área de Infância e Juventude, ele é expositor da área de ensino. O Vladimir colabora em todas as áreas aqui da Federação. Agora, nessa nova tarefa, o primeiro livro, porque nós sabemos que vai ser o primeiro livro. É importante nós observarmos, em primeiro lugar, que quando nós falamos de doação de órgãos e transplante, nós estamos falando de um assunto que é basicamente científico. E muitos espíritas ainda estranham um pouco nós trazermos ciência para o espiritismo. Mas nós precisamos entender que Kardec já nos dizia na sua época, na Gênese, quando ele começou a receber as informações maravilhosas dos espíritos, sobre todo esse conhecimento que está concentrado na doutrina, ele já nos dizia que o estudo das leis materiais deve sempre preceder o estudo da espiritualidade. Por que razão Kardec nos diz isso? Porque ele conclui que o espiritismo sem ciência ficaria sem apoio e exame. Por isso que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, trazer para a doutrina todo o conhecimento científico novo, toda a nova descoberta, todo o avanço da ciência, porque é baseado nesse conhecimento que nós vamos atualizando a nossa doutrina espírita. Kardec esclarece muito bem que o espiritismo ele teria que vir justamente após as descobertas científicas, porque caso ele viesse antes do embasamento que a ciência oferece aos estudos espíritas, automaticamente ele ficaria sem alicerce, e esse conhecimento espírita poderia não se sedimentar como ele está sedimentado até hoje. Então a ciência é sempre fundamental. Kardec também esclarece muito bem que o espiritismo e a ciência se completam. Logicamente nós entendemos isso muito bem. Hoje em dia, na condição de espíritos encarnados, nós vivemos
ligados ao corpo material, mas a nossa vida de espírito, espírito imortal, o átomo psíquico indestrutível na lição de Victor Hugo, e precisamos também, sem dúvida nenhuma, tomar conhecimento, estudar com muito cuidado as coisas espirituais. A ciência ela trabalha com as leis do princípio espiritual. O espiritismo vai trabalhar com as leis do princípio espiritual. A ciência material. Quer dizer, existe realmente uma complementação. As pessoas que não se dedicam ao lado espiritual da vida automaticamente estão perdendo a oportunidade de desenvolver esse lado importantíssimo. A vida material não se equilibra sem o cuidado com a parte espiritual. E da mesma forma que a parte espiritual, ela não sobrevive se na condição de espíritos encarnados nós não cuidamos também da parte da matéria, não é? Nós falamos no livro uma coisa muito importante. Às vezes os espíritas criticam os avanços da ciência, assumem uma posição preconceituosa e às vezes completamente infundada. Por isso que no livro nós dissemos que não é tarefa do espiritismo ou dos espíritas contestar as novas descobertas científicas, porque as descobertas científicas elas se inserem nos desígnios divinos e trazer ao ser humano solução para os problemas que geram dor e sofrimento. O bem-estar e a felicidade da criatura humana é objeto do espiritismo que extrapola os seus próprios limites de doutrina e adentra todos os problemas sociais, explicando-os à luz do Espírito, para que à luz do Espírito nós possamos entendê-los melhor. O Espiritismo ele traz, conjugando-se com a ciência, o objetivo básico dos avanços científicos, o objetivo básico de todo o conhecimento humano, que vai ser sempre, em última instância, o bem-estar e a felicidade da criatura humana. E este é o nosso objetivo. Espiritismo e ciência. Não há espiritismo sem ciência. A ciência sem o espiritismo também ela perde uma parte da sua substância, ela parte do seu conteúdo. Qual é o papel do espiritismo diante do avanço científico? Como nós posicionamos a nossa doutrina perante todo esse conhecimento novo que está vindo cada vez mais rápido no nosso planeta Terra? Clonagem, inseminação in vitro, a doação de órgãos e o transplante também. O papel do espiritismo não é de refutar de forma preconceituosa a aplicação dos avanços científicos. O que nós precisamos é uma análise criteriosa de tudo de novo que a ciência nos traz, sempre levando em consideração o nosso estágio atual de evolução, que ainda é bastante precário, não é? A imperfeição ainda é uma característica do ser humano em todos os aspectos da nossa existência. Essa imperfeição que faz parte da criatura humana, como estágio transitório em busca da evolução, é uma necessidade básica. A imperfeição é o produto do processo reeducativo. Nós somos imperfeitos, nós agimos imperfeitamente, e o reflexo dos nossos atos imperfeitos nos reeduca através do sofrimento e da dor. E esta imperfeição, logicamente, ela vai se manifestar em todo o avanço da ciência. Nada que vem da ciência é perfeito, porque imperfeito é o próprio ser humano, não é? E é com essa ideia que nós precisamos trabalhar. A ciência é fundamental, nós sabemos, não somente na evolução da engenharia genética, da parte da biotecnologia, mas também da astronomia. Graças ao avanço astronômico que nós tivemos no nosso século, nós começamos a observar que aquilo que Sócrates nos fala já há muitos anos antes de Jesus, eu não sou de Atenas nem da Grécia, eu sou do mundo, se aplica integralmente à nossa condição atual. Nós somos seres que pertencemos não a uma cidade como São Paulo, um estado, um país como o Brasil, ou mesmo ao planeta Terra, dentro da concepção nova, que nos traz do Espiritismo, nos mostrando a pluralidade dos mundos habitados. Nós somos parte de uma humanidade cósmica. Por isso que o Benítez nos diz: pobre do ser humano que tem pátria, pois seu lugar no universo é muito diminuto, não é? Essa ideia de pátria, ela tende a ser derrubada com o tempo, porque não existe limite para o espírito, o caminheiro do tempo e do espaço, não é? O nosso limite é o cosmos, a nossa finalidade é a eternidade.
Nós já dissemos e vamos enfatizar bastante que o espírita não pode ignorar o avanço científico de forma alguma. Nós precisamos tomar conhecimento de todo o avanço científico, analisá-lo à luz do espiritismo, porque o próprio Kardec já esclarece muito bem. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de o rebaixar. Elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. A ciência, sim, se revela como fundamental. Por isso que Kardec arremata esse capítulo na Gênesis dizendo, né, Espiritismo e evolução. Será que o Espiritismo é uma doutrina estanque, que vai, a exemplo das doutrinas dogmáticas e sectárias, repudiar todo o avanço, todo o conhecimento novo, que vem de todos os setores da evolução humana? De forma alguma. O Espiritismo ele tem que marchar com o progresso. Porque se não fizermos isso, ele vai ficar ultrapassado. Se novas descobertas, científicas principalmente, mostrarem que o Espiritismo, a própria doutrina, está errada em alguma coisa, nós precisamos rever a doutrina, atualizá-la à luz do conhecimento novo que a ciência nos traz, para que a nossa doutrina progressiva, ela seja mesmo progressiva e se atualize com o conhecimento novo. Por isso que nós trouxemos esse livro hoje, né, Doação de Órgãos e Transplante, e vocês vão observar que no livro nós não fazemos apenas a abordagem do assunto à luz da doutrina espírita, mas nós examinamos o problema científico, o problema ético, o problema jurídico, porque é aquilo que eu acabei de falar. Sem ciência nós não conseguimos compreender bem o nosso espiritismo, não é? Por isso é o objetivo básico desse livro, levar o conhecimento científico, mas levar também a visão científica dessa cirurgia, que na verdade se apresenta como um acréscimo de misericórdia de Deus em relação ao objetivo de erradicação do sofrimento humano, não é? Quando nós falamos de transplante de órgãos, adentrando agora no tema, nós temos notícia de que em 1967, quando o Christian Barnard realizou na África do Sul o primeiro transplante de coração, o Richard Lawyer, um grande cientista americano, já estava experimentando transplante de corações em cães. Inclusive, o conhecimento nos mostra que o Christian Barnard, inclusive, ele teve experiência em contatos com esse grande cientista, não é? Na África do Sul, houve um acontecimento muito interessante na época em que Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração, que nos mostra que o preconceito que a humanidade abriga no seu coração existiu desde todos os tempos. Nos contam que na África do Sul morreu, desencarnou, era portador de morte encefálica, um rapaz da cor negra. E esse rapaz da cor negra pretendia doar um coração. A grande questão que se fez em pleno século XX, nos anos 60, é o seguinte: será que o coração de um negro serve para o homem branco? Dá para acreditar num negócio desses? É um absurdo o preconceito que está atravessando todas as fases da história da humanidade e adentrando o nosso século também. O Christian Barnard, naturalmente como cientista, concluiu da forma correta: o coração do negro é tão bom como o coração do branco. A partícula atômica da qual é formada os corações é sempre a mesma. Só que Christian Barnard, ele optou por não utilizar o coração do rapaz negro, para não ser acusado de estar fazendo experiências com a raça negra num país onde o apartheid massificou o preconceito de raça, não é? Mas é um fato interessante. Na legislação brasileira, o que nós observamos de básico? A ciência avança. O avanço da ciência, a ciência, nós já dissemos, era caracterizada pela imperfeição, pela experiência. Quando existe um avanço científico substancial, torna necessário leis que visem disciplinar o uso e aplicação das novas descobertas, porque o ser humano é imperfeito, o ser humano é falível, ele falha em todos os momentos, e aí vem os abusos de comportamento. Qual é o objetivo da lei? A lei é uma consequência da imperfeição humana. Na utilização prática do avanço científico, nós precisamos que a lei
esclareça bem todos os aspectos da utilização desse avanço, justamente para coibir os abusos de toda a ordem, não é? No futuro, quando nós já adquirirmos a nossa perfeição, quando nós já tivermos evoluídos para planos superiores de vida, de perfeição a nível espiritual, nós não vamos mais precisar de lei, porque nós vamos praticar a lei natural que está contida basicamente no Evangelho de Jesus: fazei aos outros aquilo que desejarias que os outros lhe fizessem. Hoje, no nosso estágio atual, o que nós precisamos? De barreiras que estabeleçam diretrizes gerais de comportamento nos diversos aspectos da atividade humana e também na doação de órgãos e nas cirurgias de transplante. Se não houver barreiras previstas pela legislação aplicável, automaticamente o ser humano abusa. Por isso que existe uma lei, né? A sistemática anterior de doação de órgãos, todos nós sabemos, não é? Na legislação anterior, primeiro nós precisávamos nos conscientizar do assunto. Eu preciso doar os meus órgãos para quê? Com que finalidade? A partir do momento que nós tivéssemos essa conscientização, automaticamente nós manifestávamos a nossa intenção de doar os órgãos. Hoje em dia a lei mudou. Por que a lei teve que mudar? Porque são poucas as pessoas que nos estágios atuais de evolução têm consciência social. O que é ter consciência social? É ter um sentimento de cidadania que faz com que nós vejamos todos os nossos próximos como irmãos. Como essa consciência social nos falta, vem a lei estabelecendo um procedimento novo que nos obriga a pensar no assunto. Hoje em dia nós não podemos simplesmente deixar a questão da doação de órgãos de lado, porque se nós não quisermos doar, nós precisamos carimbar a nossa carteira de identidade. Sem isso nós vamos ser a doador. É o que eu falo no livro: vai existir uma dificuldade natural que é decorrente do estágio evolutivo das pessoas realmente se conscientizarem que, fazendo parte de uma sociedade, somos por ela responsáveis, e uns em relação aos outros, pois o bem-estar coletivo depende basicamente do comportamento de cada um dos componentes dessa coletividade. E esta conscientização nós não temos ainda. Por isso que os aspectos essenciais da doação de órgãos e transplantes estão previstos nas disposições legais. É uma área que comporta abusos de várias modalidades, e aí vem a lei estabelecendo a figura criminal em alguns casos determinados, né? O Albert Einstein já nos dizia: sem cultura moral, nenhuma saída para o ser humano. Hoje em dia nós necessitamos do processo de despertamento, porque devido à nossa evolução relativa, nós vivemos voltados para nós mesmos dentro do egocentrismo que caracteriza hoje o ser humano em toda a face da Terra. Nós precisamos do despertamento. Às vezes a dor e o sofrimento funcionam como despertamento da nossa consciência para as coisas do Espírito. Mas essa lei também teve essa finalidade. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, exige-se na lei a manifestação negativa, que é um fator essencial. E logicamente, quando o ser humano é colocado de frente para a sua consciência, ele se questiona, não é? O que fez a lei nova? Afetou diretamente os campos da consciência do ser humano na sua interação com o meio social. Hoje em dia, a lei clama por uma decisão consciente, fruto da razão, depois de nós meditarmos, depois de nós pensarmos o que é a doação de órgãos, o que é a cirurgia do transplante, para decidir, sou ou não doador de órgãos. Hoje em dia não dá mais simplesmente para deixar a questão de lado, né? A nova legislação vai exigir realmente uma decisão que vai afetar a sociedade e o nosso próximo. E o nosso próximo, nesse caso, é aquela criatura que está na fila da lista única de transplantes, esperando um coração, um rim, um pulmão ou qualquer tipo de órgão diverso como condição de sobrevivência. E aí é importante, o questionamento agora é muito radical: somos ou não doadores de órgãos? Amamos ou não o nosso semelhante? Jesus esteve conosco há 2000 anos atrás. Chegou a hora de conscientização. O que nós aprendemos nesses 2000 anos? Nada.
vamos pensar bastante no assunto, não é? Porque os receptores de órgãos, bebês, adultos, jovens, estão em toda parte clamando por essa decisão. Os aspectos éticos também estão todos regulados no Código de Ética Médica, não é? Existe o direito à vida, que é consagrado pela lei natural, e o Código de Ética Médica exige, por se tratar de uma cirurgia excepcional, que o paciente e o doador sejam esclarecidos. A pessoa que vai se submeter a uma cirurgia do coração, ela tem que autorizar essa cirurgia, ela tem que dar o seu consentimento, porque senão ela não vai dar um consentimento consciente. Consentimento a partir da informação. Você vai se submeter a uma cirurgia de risco, mas é a última alternativa que você tem de sobrevida, não é? A lei estabelece normas proibitivas de práticas abusivas, justamente por aquilo que nós falamos. Se a lei não controlar, se o Código de Ética Médica não controla, os abusos vão existir em toda parte. E por isso que nós precisamos entender bem. Não tenhamos medo de doar órgão. A lei cobriu todos os aspectos possíveis e imagináveis que deveriam ser cobertos para coibir os abusos, não é? Isso não tem como se enganar. O outro problema sério também, à luz do Espiritismo, é a gratuidade da doação de órgãos. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o comércio de órgãos é vedado pela Constituição Federal e também pela lei. Na Índia, por exemplo, existe um comércio aberto de rins. Por exemplo, eu sou americano ou brasileiro, eu preciso de um rim para doação, eu vou lá em Nova Delhi, na capital da Índia, procuro um corretor, que é uma pessoa que vai selecionar um doador para mim. Isso daí é permitido pela lei, né? A comercialização de órgãos. Hoje em dia, nos Estados Unidos, se discute muito a rewarded gifting, né? A doação recompensada. Eu não posso vender o meu rim, mas se eu decido doar o meu rim para a Zuleika, ela me dá uma gratificação como recompensa pelo meu gesto altruístico, né? Será que existe gesto altruístico quando eu dou o meu rim, mas ao mesmo tempo você vai ter que me dar alguma coisa em troca? Nós sabemos que não. No Espiritismo, como nós dizemos no livro, a lei do trabalho impulsiona o homem a realizar os seus esforços para que ao mesmo tempo desenvolva a sua inteligência e obtenha os recursos materiais necessários à sua subsistência. É inaceitável qualquer tipo de comercialização de vestes carnais. Nós não podemos ser remunerados por doar sangue, por doarmos os nossos olhos, o nosso coração, e de forma alguma, né? A doação tem que ser um gesto de caridade. Quando nós falamos de doação de órgãos também, nós analisamos bastante no livro a questão da posição dos familiares, não é? O que nós observamos? Morre alguém, tem uma pessoa lá portadora de morte encefálica, e os membros da família acabam dificultando muito a retirada de órgãos para transplante. E nós compreendemos por quê, né? Quando uma pessoa da família morre, nós não temos mais acesso àquela criatura que partiu. Então nós vemos naquele cadáver a criatura que convivia conosco. E o que nós fazemos? Nós nos apegamos ao cadáver como se fosse aquela personalidade que vivia conosco e interagia no ambiente. Então precisa um processo de conscientização da família para que eles saibam com certeza absoluta que a partir do momento que a matéria orgânica entra em processo de decomposição, a partir do momento que ocorre a morte, não existe mais possibilidade daquele espírito interagir no meio ambiente. Aquele espírito retornou à espiritualidade, aguardando uma nova oportunidade reencarnatória. E essa conscientização é necessária, não é? Os procedimentos também para transplante de órgãos e doação são muito rigorosos, nós observamos no livro. Existe, a nível de Brasil todo, uma lista única de receptores de órgão. E essa lista única de receptores de órgão está na ordem de comunicação pelos hospitais de que o enfermo é um receptor de órgão. Não existe nenhuma possibilidade de quem tem mais dinheiro entrar furar fila, não existe nenhuma possibilidade de abuso desse tipo. Uma crítica que a lista de preferência, que a lista única vem recebendo é o seguinte: será que nós não deveríamos, quando existem 2 ou 3 receptores, optar pelo receptor que é mais útil do ponto de vista humano?
Será que seria válido, seria possível nós elegermos o receptor de órgão em função da sua utilidade? É um absurdo completo, né? É o que nós falamos no livro de forma muito categórica. É digna de pena a pretensão do ser humano de se intitular no direito de tomar a decisão de quem vai viver ou morrer, já que somos, à luz do Espiritismo, sabedores de que a vida material tem um caráter de transitoriedade. Importante nós entendermos isso. O significado da morte não é de castigo ou de prêmio, mas é um momento de transição para outra vida. Quem morre não é um coitado que morreu. Às vezes ele é muito mais feliz que nós, porque ele terminou a sua transitoriedade, a sua passagem pelo nosso plano de vida, e está retornando vitorioso para o plano espiritual, não é? Então não há possibilidade dessa seleção. Nós, para compreendermos um pouquinho bem, nós temos uma estatística muito completa no livro, mas em São Paulo, em 6 meses, nós tivemos 71 transplantes de fígado, 144 de rim e 33 de coração. Na lista de receptores existem mais ou menos 4.000 pessoas esperando doadores de órgãos. E às vezes essas pessoas, uma parte delas pelo menos, vai desencarnar sem ter tido a oportunidade de receber um órgão, né? O outro aspecto que nós abordamos também no livro, o problema da rejeição de órgãos, porque algumas pessoas que sofrem a cirurgia de transplante desencarnam devido à rejeição do órgão recebido pelo organismo do receptor. Aí nós observamos que André Luiz nos diz que o problema da rejeição é mais uma questão de incompatibilidade de tecidos. Mas no livro nós procuramos esclarecer, sempre existe maior possibilidade de sucesso na superação de todos os problemas que existem na nossa vida, desequilíbrios psíquicos, problemas de toda ordem, problemas de enfermidade física também, a partir do momento que nós conciliamos a assistência médica com assistência espiritual. E o que é assistência espiritual? É o Evangelho, é a prece, é a vibração, é o nosso passe, a desobsessão, porque toda assistência espiritual vai preparar a nossa parte espiritual com reflexo no nosso organismo físico. E até a cirurgia de transplante, ela vai se realizar com maior sucesso, né? Um outro problema também que nós procuramos dar uma atenção especial no livro é a questão do diagnóstico de morte. A lei adota o critério de parada definitiva do encéfalo como determinando a morte do indivíduo. A preocupação das pessoas: será que pode haver erro de diagnóstico? Será que o médico pode me dizer, o Vladimir é portador de morte encefálica, e ele não ter morrido, está em coma profundo? Absolutamente não. A lei e a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, que todos os médicos estão subordinados, é bem categórica em exigir exames altamente especializados, que são realizados no momento da morte, 6 horas depois, por 2 médicos, um deles neurologista, nenhum deles pertencente à equipe de retirada do órgão de transplante. Não há como haver erro de diagnóstico. Isso é desculpismo de gente medrosa. Não existe essa conotação absolutamente. O que existe é falta de informação, né? O Kardec já nos esclarece bem na doutrina, né? Uma preocupação que os espíritas têm. Mas se o coração está batendo, o fulano não morreu. Será que o espiritismo, ele tem por função determinar o momento da morte sob o ângulo biológico? A morte sob o ponto de vista material? Não tem absolutamente. No livro dos Espíritos, o que Kardec coloca? O coração é uma máquina de vida, porém não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é uma das peças essenciais. Na morte encefálica, o coração está batendo, não significa que do ponto de vista espírita nós vamos dizer o coração está batendo e o indivíduo está vivo. Isso daí absolutamente não existe, não é? O que nós observamos de base? Nós precisamos separar morte e desencarnação. O que é morte? É a cessação das funções vitais, é a descontinuidade das atividades vitais que caracterizam a luz da matéria quando nós estamos vivos. Existe um outro fenômeno, que eu coloco no livro,
não é campo do Espiritismo a definição de morte sob o ponto de vista biológico. O Espiritismo tem que se ater às conclusões da ciência, porque dizer que está morto ou vivo, biologicamente falando, é matéria da ciência e não é do Espiritismo. O Espiritismo cabe sim analisar um fenômeno ligado à morte, mas que não ocorre necessariamente no mesmo momento, que é o desencarne. O que é a desencarnação? É o momento em que o espírito se desliga do corpo biológico que está em estado de desastre. Este momento pode antecipar a morte biológica, pode ocorrer no mesmo momento da morte biológica, ou pode ocorrer também muito depois que a morte biológica. Nós espíritas vamos cuidar do desencarne, preparando aquela criatura que está partindo para o retorno à espiritualidade, da mesma forma que no nascimento nós damos toda a atenção à mãe que vai ter um filho, não é? A morte biológica é matéria da ciência, não é? À luz da ciência, a morte encefálica é irreversível. Por isso que ela é considerada para caracterizar a morte do indivíduo. E é perfeitamente lógica essa atitude da ciência. Porque veja bem, se o nosso organismo, se as funções vitais são governadas pelo espírito através do encéfalo, automaticamente, não havendo função encefálica, não há como o espírito interagir no corpo material e no mundo em geral, né? Não há interação quando o principal elemento de ligação do espírito com a matéria é o encéfalo comanda as demais funções vitais, isso é científico, deixa de funcionar. Por isso não vamos ter essas preocupações. Outra questão básica também, nós estamos aí com um organismo que tem alguns órgãos funcionando, o coração, o pulmão, às vezes o fígado, o rim, e de repente nós extraímos o coração, a morte biológica se antecipa. Será que isso daí é eutanásia? Absolutamente não. A definição do dicionário de eutanásia: prática sem amparo legal pela qual se busca abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente curável. Retirada de órgãos na doação não é uma eutanásia, porque encontra amparo legal e já existe o diagnóstico de morte encefálica, que é um critério médico-jurídico para definir se a pessoa está morta ou não, mundialmente falando. Se o paciente já está morto, já tem a morte encefálica, nós não vamos poder praticar eutanásia em quem já morreu. Então não há nenhuma possibilidade de dizer que isso daí é eutanásia, né? É preciso também que nós compreendamos bem, né? Nós abordamos isso no livro, que a ciência está desenvolvendo alternativas para o transplante de órgãos. Na Inglaterra, em Utrecht, um laboratório que se dedica à área de biotecnologia, eles já estão produzindo animais cujos órgãos vão ser transplantados em seres humanos. O primeiro animal que foi produzido a partir da utilização do DNA humano foram os porcos. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra já existe um grande número de porcos que, pelo menos a nível teórico, podem doar coração, pele, sangue, rins. Daqui a pouco o receptor de órgão vai andar por aí com coração de porco. Engraçado, né? É bom ele não falar para ninguém que as pessoas vão entrar a estranhar, né? Mas a possibilidade de utilizar órgãos de animais está cada vez mais próxima. Nós só não tivemos nenhum transplante de coração em ser humano de porco por causa da doença da vaca louca que surgiu lá na Inglaterra. Eles têm medo que, se eles tirarem o órgão do porco e inserir no ser humano, se passa também o vírus da doença, não é? Existe também desenvolvimento na ciência os órgãos artificiais, que vai ser realmente uma grande alternativa para o transplante de órgão. Entre os motivos que levam à decisão de não doar órgão, existe vários, né? O medo do erro médico, nós já dissemos que não tem esse perigo, roubo de órgãos, desconfiança em relação ao sistema de saúde. Todos esses motivos que nós encontramos para não doar, não é nada mais, nada menos do que o produto da nossa ignorância, não é? O que é o ser humano? Nós morremos de medo de morrer. Esse medo da morte está no nosso subconsciente e no fim acaba aflorando no nosso consciente, né? Trazendo aí uma série de desculpismos para a ideia de não doar. Olha, quem pretende doar um órgão vai ter que assumir: qualquer dia eu vou morrer. Não é que nem a maioria das pessoas que vivem aqui na Terra como se fosse viver 2 séculos e ficar para semente.
Nós sabemos que isso não, né? Então o momento da morte é um momento que nós temos que prever. No estágio evolutivo atual, nós dissemos no livro, essa ignorância vai fazer com que nós criemos fantasias absurdas, principalmente em relação à atuação da lei de ação e reação. Qual que é basicamente a lei de ação e reação? Aquela famosa frase de Jesus, a cada um segundo suas obras, não é? O que você faz, você recebe de volta. A boa sementeira provoca uma colheita respeitável, não é? E a partir daí nós acabamos nos enganando. Nós precisamos submeter ao crivo da razão todas as informações que nos vêm dos espíritos, que nos vêm dos encarnados também, para atuarmos com a nossa doutrina de forma correta. Em matéria de doação de órgãos, algumas pessoas vêm nos dizer: mas eu recebi no centro espírita um espírito procurando os olhos que ele doou. Será que é possível? O espírito doou os olhos, praticou um ato de caridade e ainda está sofrendo aí buscando os olhos. Isso não é possível. Isso daí é puro animismo que nós precisamos controlar no meio espírita em geral. Quando vem um espírito falando besteira, coisas ilógicas, contrárias à ciência, à doutrina, faz que nem Kardec fez, pega a mensagem e joga no lixo. Se nós ficarmos espalhando isso por aí, daqui a pouco nós vamos voltar para lá com uma carga de débitos imensa. Eu falei no meu centro espírita que os espíritos que doam órgãos vêm procurar o coração. 10 pessoas não dão os órgãos por causa disso. Isso é absurdo. Nada mais é do que o produto da nossa ignorância, não é? O que nós observamos no mundo atual? Existem várias categorias de homem, não é? O homem, na sua maioria, chama de casualidade tudo aquilo que não é capaz de compreender logicamente. Nós temos no planeta Terra homens que se dividem em 2 grandes grupos: aqueles que creem no acaso e aqueles que finalmente descobriram que tudo na vida tem um porquê. E aí ele vai adiante. Os primeiros que ainda creem no acaso são os ateus, os céticos, os agnósticos, é a grande maioria. Os segundos já entenderam que a vida tem uma razão grandiosa, que é aprender tudo e com todos. E ele vai além, nos falando da nossa visão espiritual. Os segundos já têm confiança numa força suprema e seus intermediários. Nós sabemos que à luz da doutrina espírita, Deus não é um ser humano, Deus não é um ser igual a nós, é uma força cósmica criadora que atua no universo através das leis que regem a matéria e através dos espíritos perfeitos. A nossa relação com esse Deus é importante. Esse segundo grupo, que já se dedica à parte espiritual, não são completamente felizes, mas vivem em paz. Ambos os grupos vivem, os descrentes e os crentes, só que a grande diferença, os segundos sabem por que vivem. Isso daí é importante nós entendermos muito bem, né? O Herculano Pires já nos disse que a educação para a morte não é uma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. À luz da doutrina espírita, a morte não é isso. É um processo educacional que tem de ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas no existir e no transcender, transcendência, não é? Vamos viver a nossa vida material, mas com os olhos voltados para a espiritualidade, que é a nossa verdadeira vida. A nossa vida material é transitória, ela é muito rápida, mas o espírito ele não se destrói com a desintegração da matéria, ele continua a sua vida espiritual, não é? Por isso que nós concluímos que a doação de órgãos ela deve ser incentivada no meio espírita, porque constitui manifestação da fé. É uma decisão do ser que superou o medo da morte, entendendo na morte a sua real finalidade dentro do processo da natureza e da transição do espírito para outra etapa de vida. Então essa conscientização, essa educação para a morte é fundamental. O nosso processo de vida aqui na Terra é uma caminhada para a morte, e para isso nós precisamos estar preparados, né? Nós observamos que à luz da doutrina espírita, né, se a luz da ciência que não aceita a atuação do espírito, o encéfalo morto não capta sensação e percepção, como entender que estando morta a parte do organismo que governa as demais funções sob a atuação do espírito, pode o espírito ainda captar sensações e percepções da matéria?
Aí vem o Kardec esclarecendo: isolada do corpo, a alma tem suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. Então, o medo de dor e sofrimento não há porquê, né? O essencial é a conscientização sobre a realidade da necessidade das doações de órgãos de transplante. Para a maioria das pessoas, a questão da doação é remota e tão distante quanto a morte. Mas quem está esperando um órgão para transplante pode significar a única possibilidade de vida. Nós já dissemos, a cirurgia de transplante é a última alternativa. Um outro fundamento básico: o que é a doação de órgãos que não um ato de caridade? Você doa o órgão como um ato de amor ao próximo, para que aquele órgão que na espiritualidade não serve mais, não seja comido pelos vermes da terra, mas vai habitar outro corpo que vai ter uma sobrevida com a sua doação, né? A doação de órgãos como ato de caridade, manifestação de amor ao próximo, só pode beneficiar o doador e jamais prejudicar o espírito reencarnante em retorno à espiritualidade, não é? É aquilo que nós já falamos. Nós falamos também, abrimos um capítulo no livro sobre a doação involuntária do órgão. O que é uma doação involuntária de órgão? É quando a pessoa não fez a doação em vida ou não se manifestou como não doador, mas conscientemente ele não desejava fazer a doação de órgãos. É um jovem que desencarna num acidente de moto e aí os pais decidem pela doação de órgãos. Será que esse espírito pode ser prejudicado pelo ato de caridade praticado pela mãe? Também concluímos de forma definitiva que não. É o que nós colocamos no livro. Ainda que nós consideremos a doação involuntária de órgãos, que se realiza quando terceiros fazem a doação, não existe reflexo negativo para o espírito. É aquilo que nós dizemos: a prece dos justos pode muito em seus efeitos. A doação de órgão vai se refletir no espírito desencarnado através das vibrações positivas do receptor e dos familiares do doador de órgão. Nós temos uma colaboradora na área de assistência espiritual que ela recebeu uma córnea doada por um americano. E ela ficou muito feliz porque, graças à doação de córnea, ela recuperou a visão. E ela me encontra e me diz: Vladimir, todo dia eu faço preces pelo doador. Então isso é altamente positivo, né? Vamos entendendo também que, à luz do Evangelho, a lei de ação e reação não significa a prática de rituais e utilização de fórmulas, mas os nossos atos do dia a dia, em especial no nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Não é praticando um determinado ritual que automaticamente nós nos posicionamos como medida de preparação para o plano espiritual. É dar ao nosso semelhante aquilo que não nos serve. A nossa roupa usada, o nosso sapato, a comida que nós temos em excesso, mas também os nossos órgãos, se puderem ser aproveitados, né? O Sócrates já esclarece muito bem: a maior infelicidade que possa atingir o homem é o de ir para outro mundo com uma alma carregada de crimes, não é? E esse realmente é o maior problema. O retorno à espiritualidade sem termos plantado amor no nosso caminho. O retorno à espiritualidade sem termos feito tudo o que estava ao nosso alcance e em benefício do nosso próximo. Os espíritas, nós concluímos também no livro, eles têm que dar um exemplo, não é? E exemplo de desprendimento e amor ao próximo é essencial. O espírita que não doa os órgãos está faltando alguma coisa na sua condição de espírita. Falta entendimento. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos ouvir palestras, vamos ler para assumirmos uma consciência de espírita, não é? À luz do Evangelho, o que se espera de nós? O nosso esforço transformativo para que, à luz do conhecimento, nós possamos crescer. Esse esforço transformativo ele vai se concretizar principalmente no cumprimento dos deveres perante o nosso semelhante, que neste momento, no contexto atual da ciência, nos pede a doação de órgãos para ajudar a outra criatura a viver. Todos os órgãos são úteis. Só para vocês terem uma ideia, a estatística diz que doação de um só órgão salva pelo menos, de um só doador, salva pelo menos 12 vidas, não é? Isso é importante. O Freud já nos dizia no século passado que a sociedade civilizada
é permanentemente ameaçada pela desintegração através da hostilidade primária dos homens uns para com os outros. O Freud nos diz uma verdade muito grande. É aquilo que nós já dizemos: a inteligência e a moral têm que caminhar juntos. O Einstein já nos diz: precisamos tomar cuidado para não fazer do intelecto o nosso Deus. Aí ele explica: o intelecto tem músculos poderosos, mas não tem personalidade. Aí ele diz: época muito triste a nossa em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um ato. E ele já nos diz isso nesse século, né? O preconceito é o grande problema da humanidade. O preconceito é a alavanca que deteriora a mente humana, que deteriora a nossa civilização. É o preconceito de raça, é o preconceito econômico, é o preconceito social, é o preconceito de toda a ordem. No século XIX, a primeira grande manifestação de preconceito de cor já surgiu. Uma civilização predominante na face da Terra, dita altamente intelectualizada, descobriram na África um outro ser humano que era diferente de si. O que fez essa civilização? Capturou esse outro homem, que tinha pele negra, andava nu, falava uma língua desconhecida. Foi o primeiro escravo americano, Dred Scott. Veja bem, a decisão sobre a escravidão foi ratificada pela Suprema Corte Americana em 1857. Quais foram as conclusões dessa decisão? Conquanto possua um coração e um cérebro e biologicamente seja considerado humano, um escravo não é uma pessoa perante a lei. Segunda conclusão: um homem negro só adquire personalidade jurídica quando é libertado. Antes disso, não vamos nos preocupar com ele, pois não possui direitos perante a lei. Terceira conclusão: se você considera a escravidão erro, ninguém o obriga a ter um escravo, mas não impinja a sua moral aos demais, como se houvesse dois tipos de moral e não uma só. Não existe uma moral para o americano, não existe uma moral para o francês, não existe uma moral para o brasileiro. À luz do Evangelho de Jesus, à luz do cosmos, existe uma única moral, não é? Quarta conclusão: o homem branco tem direito de fazer o que entender da sua propriedade. Acaso a escravidão não é mais humanitária? Afinal de contas, o homem negro não tem o direito de ser protegido? Acaso não é melhor ser escravo a ser mandado sem preparo, nem experiência para um mundo cruel? Será que os negros americanos participaram dessa decisão? Absolutamente. Essas decisões foram tomadas por uma maioria, pessoas brancas que já eram livres, né? É o velho preconceito. Um século após, já no nosso século, instrumentos científicos conseguiram penetrar o interior do corpo humano. Descobriram no interior do corpo humano outro ser que também tinha a forma humana, incapaz de falar e se defender. Decidiram eliminar esse novo ser através do aborto. As conclusões da Suprema Corte Americana: mesmo quando possui coração e cérebro e biologicamente seja considerado humano, o bebê que ainda não nasceu não é uma pessoa perante a lei. Segunda conclusão: um bebê só adquire personalidade jurídica ao nascer. Antes disso, não vamos nos preocupar com ele, porque não tem direito nenhum. Terceira conclusão: se você considera o aborto um erro, ninguém o obriga a fazê-lo, mas não impinja a sua moral aos demais. A velha distinção, né? Uma moral para cada um. Quarta conclusão: a mulher tem o direito de fazer o que desejar com seu corpo. Quinta conclusão: acaso o aborto não é mais humanitário? Afinal de contas, todos os bebês não têm o direito de ser desejados e amados? Acaso não é melhor o bebê não nascer, para que não enfrente o mundo sozinho? Essas afirmações, essas conclusões, essa decisão foi tomada por quem? Por pessoas que já haviam nascido. Então existe aí preconceito, existe parcialidade. 25 anos depois, uma reação contrária à doação de órgãos, sob a alegação de falhas no sistema de saúde, erros de diagnóstico de morte, tráfico de órgãos, problemas para o espírito desencarnado. Essas conclusões para não doar os órgãos, assim como ocorreu na escravidão e no aborto, estão sendo adotadas por pessoas que ainda não necessitaram a cirurgia de transplante para si ou para pessoas que amam. É uma conclusão
conclusão parcial, é uma conclusão unilateral. É uma visão unilateral de uma maioria que não está considerando o direito de uma minoria, da qual nós podemos fazer parte a qualquer instante, não é? É uma repetição dos fatos, a escravidão, o aborto e agora o transplante de órgãos. A humanidade terrestre precisa definitivamente criar vergonha na cara, precisa definitivamente desenvolver em si, buscar no fundo do seu coração o amor ao próximo, porque só através do amor é que nós podemos realmente crescer e evoluir, não é? Isso é uma necessidade básica. Nós estamos em 1998, não existe mais Inquisição, não tem mais fogueira, mas essa fogueira simbólica ainda está no coração de muitas criaturas, nutrindo o preconceito, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e dificultando a evolução humana, não é? Nós tivemos aí manifestações de juristas, fazendo parte de uma maioria parcial, não é? O que nos diz alguns juristas? Direito do indivíduo como possível doador, direitos do morto, direitos da personalidade. Isso é hipocrisia, é uma atitude hipócrita, é uma postura hipócrita, quando nós julgamos visando, buscando o lado apenas de uma maioria. Isso o Herculano Pires nos diz, não é? Somos filhos e herdeiros de Deus, a consciência criadora, que não nos edificou para a hipocrisia, que é a característica da humanidade, mas para a verdade, a justiça e o amor, não é? O que é a noção de verdadeira justiça? O que é a verdadeira moral? É aquilo que Jesus já nos coloca no Evangelho: respeito aos direitos de cada um, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Aí o Espiritismo esclarece: a vida social dá direitos e impõe deveres. No Livro dos Espíritos vem essa lição maravilhosa: a caridade segundo Jesus não se restringe a esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, superiores ou iguais, não é? Isso é importantíssimo e fundamental, nós nos compenetrarmos de que à luz do Evangelho de Jesus, essa lição maravilhosa que o Mestre veio nos trazer para nós há 2000 anos atrás, ela precisa ser absorvida pela humanidade terrestre, não é? Essa única moral ensina Jesus: fazei aos outros aquilo que desejaríeis que os outros lhe fizessem nas mesmas circunstâncias, estabelecendo assim a essência da justiça, que transcende a inferioridade do homem e vai atingir os planos superiores da perfeição, chegando a Deus. Nós concluímos a nossa palestra e o nosso livro se encerra por aí. Todos nós estamos encantados, maravilhados com a palestra do Vladimir. E que bom que nós temos um registro permanente através do livro. Então nós vemos que, através desse estudo bastante árduo do Vladimir, de toda essa pesquisa realizada, nós poderemos ter o esclarecimento necessário, porque o medo é sempre gerado pela ignorância que nos tolhe. Nós poderemos, através do conhecimento, nos libertarmos do medo, do preconceito. E poderemos, inclusive, através de uma doação, continuarmos a viver. Nós nos encantamos tanto com os milagres que Jesus realizava. Quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, e ressuscita o Lázaro, que coisa mais emocionante. E que bom nós também podermos doar um órgão nosso a alguém, para que essa pessoa continue a viver, e nós também sairmos de dentro daquela caverna do nosso egoísmo através de uma doação. Que alegria! Tenho certeza que, lendo o livro do Vladimir, depois de termos ouvido essa palestra magnífica, nós vamos ter aquela vontade até de sair daqui e sair correndo para ir doar algum órgão, né? Mas vamos aguardar um pouquinho, né? Nós vamos ter que aguardar o nosso desencarne.
E nós vamos então envolvendo o Vladimir em muita vibração de energia, não é? Para que ele possa continuar realizando todo esse trabalho incansável. O Vladimir, que vive fazendo palestra aqui em São Paulo, no interior, em outras capitais, em outras cidades aqui do Brasil, nós vamos imaginar então agora o número de palestras que ele vai ter que realizar com o lançamento do livro. Então ele vai precisar de muita energia e nós vamos diariamente fazer vibrações para o Vladimir. E quem estiver interessado, acho que todos nós estamos, né? Toda a reportagem do evento já vai estar nos jornais O Semeador e o Jornal Espírita de junho. E o evento está sendo coberto pelo repórter Mauro Sá Martino e pelo fotógrafo Marcelo J. Silva. Nossa companheira Silvia Puglia, diretora da área de infância e juventude, para proferir a prece final em nome de todos nós. Queridos irmãos, antes desta prece final, eu gostaria de parabenizar o Vladimir e agradecer por este livro, em nome de toda a área de infância, juventude e mocidade, em nome desses jovens que aqui se encontram presentes, interessados neste tema tão atual e tão bem desenvolvido neste livro, sob a ótica da ciência espírita. E assim, queridos irmãos, vamos agora, para finalizar este encontro tão maravilhoso, nos concentrando para a prece final, onde vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, para agradecermos desde já a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nesta bela manhã para este evento tão gratificante. Vamos agradecer a todos os bons espíritos que aqui conosco estiveram, nos protegendo, nos amparando. E vamos desejar do fundo do nosso coração que este livro, que abre as portas para o conhecimento, que retira a ignorância de muitos seres, de acordo com a doutrina espírita, levando fé raciocinada, onde todos poderão perder o medo pela coragem da fé. Que este livro seja levado para todo o Brasil, para todo o nosso planeta, porque fará muito bem a toda a humanidade. Pedimos a Jesus que ampare o Vladimir e toda a sua família, que possa ele ter bastante energia para levar todo esse conhecimento onde for solicitado. E vamos humildemente pedindo a cada um de nós também muita coragem, muito esforço na propagação da doutrina, a doutrina que verdadeiramente liberta, a doutrina do Consolador. Que possamos ter uma semana de paz e tranquilidade junto dos nossos familiares. Que a Federação Espírita possa crescer em amor, em dedicação e amparo a todos que aqui chegarem. Graças a Deus.